Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio da série de lives Prazeres nessa Quarentena. Aqui a gente só fala de assuntos que elevem o nosso astral e aumentem a nossa frequência nessa situação bem delicada que o planeta está vivendo, né? Ainda estamos vivendo. Então, é muito importante conversarmos e falarmos com as pessoas, com os nossos amigos, nossos parentes, de assuntos prazerosos. E antes da gente começar o nosso assunto e o apresentar, né, os convidados, vocês viram que ali no início, ao vivo, já deu para ver quem são. Eu quero pedir que vocês deem um like nessa live, né? Assim, tanto o YouTube quanto o Facebook entendem que esse conteúdo é relevante, ele é importante, e eles vão repassar para o maior número possível de pessoas. E também aproveite para se inscrever no meu canal, Ana Karina Belegante. Você vai saber em primeira mão todas as lives, os debates, né, os vídeos que a gente vai colocar ao longo do tempo. E também vai me ajudar a fomentar o canal. Bom, então hoje o nosso assunto é sobre a conjunção de Júpiter e Netuno, que vai entrar no ápice amanhã, dia 12 de abril de 2022. Então a gente vai entender o que é essa conjunção, né? E o que isso influencia na nossa vida pessoal, física e espiritual. Então, para falar desse assunto, eu convidei dois especialistas nessa área. Um é astrólogo e numerólogo, e a outra é uma curadora de almas, também já conhecida aqui no canal. Vocês já viram todos, né? Já sabem, né? O pessoal todo que a gente já conversei aqui. Então, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho o Maurício Bacar. Maurício, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Oi, Ana, sejam todos bem-vindos também à live. Agradeço o convite, agradeço mesmo. E aí vamos falar aí, então, um tempinho sobre esse assunto, que é o assunto do momento, né, dentro dessa área espiritual. Seja bem-vinda também, Ju, e vamos lá, vamos conversar aqui um pouco. É isso aí, Ju. A Ju, todo mundo já conhece, né, pessoal? A gente se chama de prima, eu e ela, nós temos um parentesco lá pelo nosso sobrenome. E a Ju, vocês já viram aqui muitas vezes, ela também tem um canal. E ao vivo é assim, né? O Ju, onde é que tu tá? Vem aqui te apresentar para o pessoal. Eu acho que ela tá com um probleminha no áudio ali só, mas eu acho que ela já vai resolver. Deu ali. Mas, gente, vocês já sabem da Ju, né? Já sabe como ela é, o trabalho dela, e daqui a pouco ela entra aqui. Então, Maurício, eu gostaria de te pedir, se tu puderes te apresentar, né? Contar um pouquinho da tua história, da tua vida pessoal e profissional ligada à astrologia, ligado à espiritualidade, né? Porque a astrologia, a numerologia tem a ver. As pessoas que vão te buscar e querer saber essas informações é porque elas estão ali querendo uma busca mais espiritualmente para mudar a sua vida. Então, conta um pouquinho da tua história. Bom, brevemente, né, eu sou formado em economia, né, sou economista, mas nunca utilizei essa formação. Só tenho literalmente o canudo, mas aí com o tempo eu fui entrando nessa área da espiritualidade, do autoconhecimento, de uma busca mais filosófica, até mesmo de vida, né? Sempre estudei, inclusive sou instrutor dessa parte de filosofia ocidental e oriental. E também outra das minhas paixões é as artes marciais. Mas então, Sim. Profissionalmente, né, eu me considero astrólogo e numerólogo, já há alguns anos aí estudo essas duas ciências arte, e com o tempo, depois de começar a fazer algumas análises de forma gratuita para as pessoas, principalmente analisar, né, as naturezas daquelas pessoas que me cercavam, familiares, amigos, e com o tempo, então, nos últimos, principalmente 4, 5 anos, eu realmente comecei a trabalhar de forma bem profissional com essa área. Então, hoje, né, me considero um astrólogo e numerólogo, mas tenho toda essa bagagem também, né, filosófica, a bagagem das artes marciais, tenho um contato muito forte com essas filosofias orientais também, e busco utilizar tudo isso nos meus atendimentos, né, que na maior parte são atendimentos online. Então, eu sempre busco utilizar toda essa parte, né, de conhecimentos que eu tenho justamente nesses atendimentos que eu faço. Sim, que legal, bem interessante, né? Uma coisa tu vai vendo que vai juntando com a outra. E, Maurício, as pessoas que vão te buscar, né, são teus clientes, querem ser tratadas por ti, entender, né, o trabalho delas, muitas vezes são leigos, né, e não entendem como realmente trabalha a astrologia. Então, tu tem como nos dar um breve relato, uma breve explicação do que é realmente a astrologia e como que ela influencia na nossa vida?
Bom, a astrologia, ela é uma linguagem. E a gente pode definir a astrologia como uma linguagem cósmica, porque justamente a interpretação dos astros no momento em que uma pessoa nasce, a interpretação dos astros, por exemplo, no dia de amanhã, nós vamos ter essa grande conjunção aí, o ápice da conjunção Júpiter e Netuno, né? Então, a astrologia é essa linguagem cósmica, é a forma de nós, seres humanos, olharmos para aquilo que está para além aqui do nosso planeta e observarmos a posição do nosso Sol, né, o nosso Sol, digamos assim, o regente do nosso sistema solar, a Lua que está ao redor da Terra e os demais astros do sistema solar. É perceber como que isso reverbera na nossa experiência humana. De duas formas. Uma experiência psicológica, porque isso, se nós fizermos uma analogia, né, se nós observarmos as pessoas que estão ao nosso redor, esposo, esposa, amigos, familiares, a gente percebe que essas pessoas mais próximas de nós têm uma reverberação muito maior no nosso caráter, na nossa personalidade. Então nós podemos também perceber, através da linguagem cósmica dos astros, perceber como que isso reverbera na nossa psique e como que isso reverbera nos acontecimentos da história da humanidade. Então a astrologia é uma linguagem, e essa linguagem é justamente o que nós buscamos interpretar através do estudo da posição dos astros em relação às constelações. Entendi. Ok, não, bem sucinto, né? E tem uma influência dos nomes também, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então a pessoa também nasce com registro de nome, muda e troca. Tu pode explicar um pouquinho isso também? Sim. Em relação ao nosso nome, né? Tanto nome de uma empresa, o nome de uma pessoa. Como falávamos antes, né? Quando a gente nasce num dia específico, em um horário específico, e com um nome específico, isso tudo é uma bagagem, é uma consequência que nós trazemos de outras experiências, de uma bagagem kármica tanto positiva quanto negativa. Então essa bagagem kármica, ela tem que ser representada no dia do nascimento, naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquele horário, naquela cidade e através, claro, daquela família. A mesma coisa o nome, ele traz toda uma bagagem e ali não importa tanto não importam tanto as letras, não importam tanto os nomes que compõem o nosso nome completo. O mais importante são os números que estão por trás de cada letra, os somatórios que isso vai gerando e a interpretação desses somatórios. Então, por isso que o nosso nome, ele também não é aleatório, mesmo que o pai tenha escolhido, a mãe tenha escolhido, ou se na hora de registrar a pessoa do cartório errou uma letra, isso também não é aleatório, isso tem um motivo por trás, né? Então, ou a mãe decide um nome e o pai vai lá na hora no cartório e não vai ser o nome que a minha esposa falou, vai ser o nome que eu quero. Então, tudo isso, na realidade, é a alma dessa criança que acabou de nascer e está dizendo ali, ó, pessoal, o meu nome tem que ser esse aqui. E aí as circunstâncias variam, né? Mas quem escolhe, de fato, o nome é a alma, essa consciência espiritual que traz essa bagagem e que vai ter que se expressar aí num dia de nascimento bem específico, né? Num horário bem específico, numa conjunção de astros que é a tradução da bagagem que a pessoa traz. E também a mesma questão o nome. O nome, ele não é aleatório, né? Interessante isso. Não, e quase ninguém sabe, né? Essa questão e diz, não, bota qualquer nome, né? É muito comum isso. Muito interessante. Bom, vamos ao nosso assunto, então, né? O nosso assunto é a conjunção que acontecerá amanhã, que na verdade ela já está acontecendo, é isso, Maurício? Desde março, abril e tem o finalzinho no mês de maio, e amanhã é um ápice. Então, o que realmente está acontecendo com os astros, né? O que é essa junção de Júpiter e Netuno? Explica para nós. Bom, são dois astros que têm uma posição orbital bem diferente, né? Então, por exemplo, o Netuno, ele está muito mais distante do centro do sistema solar do que em relação a Júpiter. Então, por exemplo, Júpiter, ele leva mais ou menos uns 12 anos para fazer um giro completo ao redor do Sol. Netuno leva um pouco mais. E a cada 13 anos, há uma conjunção entre esses dois astros. Então, pela órbita de Júpiter e pela órbita de Netuno, a cada 13 anos, esses dois astros eles ficam alinhados com aqui a nossa posição do planeta Terra.
Sim, Então, eles ficam como se fosse uma linha reta, é isso? Ficam... Tá. Isso aí. Do Ok. ponto de vista do planeta aqui, se nós olhássemos amanhã para Júpiter, bem atrás, bem alinhado, vai estar Netuno. Então, amanhã é o ápice dessa conjunção. Então, a conjunção, ela representa isso, a união de dois astros. Pode ser o Sol e a Lua, né, como nós temos, por exemplo, na Lua Nova, ou num eclipse, nós temos ali um alinhamento do Sol e com a Lua. Nesse caso, é Júpiter e Netuno a cada 13 anos. Só que essa conjunção, ela está acontecendo num signo que é justamente peixes. E por que está sendo especial, né? E vai ser o nosso assunto hoje aqui, e a Ju vai me ajudar bastante também nesse assunto. Espero que a Ju esteja conseguindo ouvir nós agora. Ju, tu está conseguindo nos ouvir? Como é que tá? Acho que não, né? A Ju, só um pouquinho, gente. A Ju está em 2 canais, então vamos ver. Ju, fala aí, vamos ver. Agora eu estou ouvindo vocês. Ah, então eu vou tirar outra tá tudo Ju certo. daqui. Isso, agora isso tá mesmo. Tudo certo, então beleza. Agora tá. Agora tá. Já até arrumar minha câmera aqui. Tá, então, que é muita energia, né, gente? Então acabou muita que. Energia, a internet não suportou, não. Tive dá que. Uma função. Ju, deixa eu pedir uma coisa para te baixar o teu áudio um pouquinho, só um pouquinho, tá? Baixa ele um pouquinho e a outra câmera que tu tá, desliga o áudio dela completamente. Então, outra, a princípio, está desligada completamente. Tá dando um ruidinho, assim, mas bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá. Nós estamos te ouvindo. Então, enquanto o Maurício está falando, eu só vou baixar teu áudio e quando tu falar, aí eu abro ele. Pode ser? Tá, deixa eu tentar fazer. Pode. Eu só vou tentar fazer uma outra coisa, eu vou entrar pelo YouTube pra gente. Daí, quem sabe, não dê a interferência que vocês estão ouvindo. Não, mas eu acho que tu não vai conseguir, Ju, porque a gente está pela plataforma do StreamYard. Acho que não vai dar. Não faz mal, Ju, fica assim, tá ótimo, tá perfeito. Tá? Não, nem te preocupa, tudo tranquilo. Vamos lá, Maurício. E aí continua nos explicando, tá? Então a junção são 2 astros em linha reta, né? E eles estão no signo de peixes. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Por que eles estão no signo de peixes se agora, neste exato momento, mês de abril, né? E principalmente amanhã nesse ápice, nós estamos no mês de Áries, né? O que é isso? O que significa eles estarem no signo de peixes? Por exemplo, nós temos 10 astros básicos, né, que a gente estuda na astrologia clássica e contemporânea. Nós temos ali o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São 10 astros. Só que se nós olharmos do ponto de vista da Terra aqui, Júpiter e Netuno estão alinhados na constelação de Peixes. Mas o que define, então, hoje, né? Quem nasce hoje é um ariano. Por que quem nasce hoje é ariano ou ariana? É porque o Sol está alinhado na constelação de Áries. Então, é isso que define o nosso signo. É a constelação que estava atrás do Sol, ou seja, um conjunto de estrelas, um conjunto de sóis, que enviavam energias e que foram canalizadas pelo nosso Sol aqui, no nosso sistema solar, e chegou na criança. Então, isso é o nosso signo. Era o Sol apontando para um signo, uma constelação zodiacal. Só que nesse caso, então, está acontecendo uma conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, porém o Sol está em Áries e os demais astros estão também em outros signos. Então, essa conjunção de Júpiter e Netuno, ela está acontecendo justamente entre aspas, no melhor signo para eles. Por quê? Porque cada signo tem astros que se afinizam com esse signo. E no caso de Peixes, justamente os 2 astros que se afinizam com Peixes, Júpiter e Netuno. E aí, se nós voltarmos na história, quando é que foi a última vez que isso aconteceu, né? Essa conjunção desses 2 astros que a cada 13 anos eles se conectam, né? A última vez que eles se conectaram, então, justamente em Peixes, foi há 166 anos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, toda essa reverberação que pode, a partir desse 2022, como que isso também pode se desenvolver nas próximas décadas, né? Que interessante, que maravilha. Então, nós estamos no melhor momento, no melhor ano, né? Além de estarmos nessa transição planetária que vai acontecer toda essa mudança, é tudo favorável
para nós nesse momento, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar isso e agarrar com todas as formas e ter muita gratidão por estar encarnado aqui nesse momento para passar por isso, né, Ju? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê essa transição toda e o alinhamento desses dois planetas? Como é que é? Com certeza, com certeza. Então, eu até acabei que eu não consegui pegar o início da live porque eu não estava ouvindo, né? Então, eu não sei o que aconteceu aqui no início, tá? Não sei o que vocês conversaram. Mas a gente está passando, né, por essa transição planetária. A gente não tinha acessos antes que a gente está tendo agora, né? Muitas das pessoas estão ampliando as suas percepções de mundo, né, de realidades, né? Porque sabemos que existem as realidades paralelas, então a gente está tendo acesso ao Akasha, que é o nosso campo de informação que está disponível para todos. Antes a gente não tinha esse acesso, agora a gente está tendo, né? Então, assim, eu acho que dessa época, né, de 166 anos atrás, tudo que aconteceu até hoje, que então veio muito forte essa informação para a gente com relação ao espiritismo, né? A gente entender um pouco mais desse mundo dos espíritos. Eu acho que a partir de agora a gente vai começar a ter um maior entendimento com relação às energias e ao que esses espíritos, então, representam para a nossa sociedade. Que sensacional. Maravilha. Então, isso que tanto o Maurício quanto a Ju falaram, de 166 anos, foi o momento que Allan Kardec, né, começou a trabalhar e divulgar, né, toda a doutrina espírita, e teve o lançamento em 1957 do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né, onde formam as 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos é o primeiro. E Helena Blavatsky, que foi fundou a Sociedade Teosófica no mundo, ela começou os seus trabalhos pelo mundo, né, em busca e divulgando os seres ascensionados da grande fraternidade branca. E a partir dali, a gente teve uma grande evolução na questão científica, espiritual, né, a questão muito humana. Então, se isso aconteceu há 166 anos atrás, e nós estamos agora, neste momento, passando por isso, como é que vocês enxergam o que realmente vai acontecer conosco a partir de agora e para um futuro próximo, né? Porque a gente entende que fisicamente, ok, os dois astros estão alinhados, é tudo favorável a nós, né? Mas de que forma que isso tudo é favorável a nós? Quem de vocês fala aí? Posso falar. Ok. Eu acho que assim, se a gente parar para analisar, nem muito atrás, né, ao que há uns 10 anos atrás, a gente conseguia ver até pela estrutura da nossa sociedade, né, a história de veganismo, essas informações de terapias holísticas, a própria informação da espiritualidade, né, do espiritismo. Antes era muito pouco falado ainda, né? E a gente teve um boom nesses últimos 10 anos, que está muito forte, e isso é muito expansivo, né? Não tem como parar isso, até porque a gente tem a ferramenta da internet a nosso favor, né? E conforme as pessoas vão despertando, é natural, né, que elas queiram despertar os outros, porque é como se tu pegasse ali uma lâmpada, né? E colocasse a lâmpada no lugar dela, ela vai fazer luz, não tem como ocultar essa luz, né? Vai colocar um pano preto ali, não tem como, a luz ela vem para iluminar. Então ela começa a iluminar e isso é um exponencial, né? Então, conforme a gente vai acessando essas informações, a gente vai recordando partes nossas também, né? Recordando o que a gente realmente é, resgatando as nossas origens, a nossa verdade, e isso causa essa transformação, né, que a gente está vendo já acontecer e que isso vai, né, ser muito maior daqui para frente. A gente já está vendo hoje em dia informações, né, sobre ufologia, que está muito forte também na nossa sociedade. Antigamente a gente não tinha muito acesso, muitas pessoas ainda tiravam chacota, dizia que não era, que não podia ser, né, que isso não, que é bobagem. E hoje em dia, né, as informações oficiais já estão saindo na mídia, inclusive, né? Então, muita coisa que antes estava oculto e que ainda era motivo de chacota, agora começou a vir, né? E o Maurício sabe mais do que nós, inclusive, ele que é da astrologia, que esse ano de 2022, então, seria o ano das revelações, né? Inclusive, assisti no canal do Pava ali as informações do Maurício, então já estávamos todos atentos também.
Então, eu acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai chegar mais próximo à verdade, né? Mas não assim que a minha verdade é melhor do que a do outro, mas a nossa verdade de essência, né? Algo que a gente precisa resgatar em nossa sociedade, que é o amor, né? Que é a partir do amor que a gente transforma tudo. Que lindo, que joia, Ju. Ótima mensagem. E para ti, Maurício, como é que tu vê? Como é que tu enxerga isso, né? Se tu for fazer um parâmetro desses 166 anos e hoje, assim, como é que essa transformação da humanidade, como é que tu recebe isso? Porque vocês dois atendem, né? Pessoas, vocês têm clientes, né? Têm pacientes, e como é que vocês enxergam essa energia toda que a gente está recebendo? Como você falou, né, Ana, é um momento especial para a nossa encarnação, porque não é todo mundo que vivencia isso numa encarnação, porque isso acontece a cada 166 anos, mais ou menos, né? Isso varia pouco, mas é a cada 166 anos. Então, realmente, essa última conjunção que nós tivemos, né, como você falou, né, 1857, um ano depois da grande conjunção, que foi 1856, um ano depois, o Livro dos Espíritos, de Kardec. Tivemos outras questões também vindo à tona, por exemplo, o próprio Freud vai nascer em 1856, ele nasceu no ano da conjunção. Uhum. O petróleo foi começar a ser produzido 3 anos depois, ou seja, por que isso é importante? Porque Júpiter e Netuno, em peixes, eles trazem as coisas ocultas. Então, hoje em dia, está surgindo essa questão, né, do contato com seres de outras dimensões, mas lá naquela época veio à tona, né, os estudos de Freud, o petróleo começou a ser... Charles Darwin também, né, lançou a evolução das espécies, e aí mudou toda a questão também, a ciência entrou como pano de fundo e não a religiosidade, né, que diziam Adão e Eva e tal, então ele conseguiu comprovar isso, que a gente era uma evolução científica, então a ciência também entrou com tudo aí, né? Sem dúvida, o próprio Tesla, né, o Tesla nasceu no mesmo ano da conjunção também. Só que no caso do mapa dele, Netuno estava em peixes, Júpiter já estava em Áries, Júpiter já tinha passado para o signo seguinte. Mas mesmo assim, ele nasce logo após, né, alguns meses depois dessa grande conjunção, lá em 1856. E essa conjunção ela é importante por quê? Porque a reverberação dela nunca é no mesmo ano, na mesma década. Ela vai levar sempre aí muito tempo. Então nós tivemos aí recentemente, né? Quando que foi a última conjunção desses dois astros, Júpiter e Netuno? Foi lá em abril de 2009, em Aquário. Então, Júpiter e Netuno em Aquário, em 2009. O que é Aquário? Aquário é a conexão das inovações, da internet, das novas tecnologias. Então, o próprio YouTube, ele está vindo nessa energia da conjunção de 2009 e trazendo a público essa própria live aqui que nós estamos fazendo. Então, se nós não tivéssemos tido essa última conjunção em 2009, né, o surgimento do YouTube com força total, né, as pessoas não teriam acesso a isso. Só que agora, essa conjunção está acontecendo em peixes. Então, o que eu percebo? Essas conjunções, elas reverberam dentro e fora. Claro que eu não vou esgotar aqui tudo que a gente pode falar nesse momento, mas, assim, principalmente, o contato interno com o nosso inconsciente é uma das primeiras reverberações internas. Então, sem dúvida, quem está nessa busca do autoconhecimento, da espiritualidade, da autotransformação, enfim, poderíamos usar vários termos aqui. Esses 3 meses, março, abril, que é o ápice da conjunção, e maio, que é quando termina, esses 3 meses, então, são muito propícios para isso, para a gente entrar em contato com elementos que a gente não suspeitava que tinha, elementos escondidos e também capacidades ocultas que nós temos e que podem ser acessadas. Mas depois, durante a conversa aqui, a gente fala também sobre possíveis reverberações externas, né? Que interessante. Tá, e como que esses astros, eles influenciam realmente nessa mudança, né? Porque tu disseste que realmente eles se encontram de 13 em 13 anos, né? E que agora realmente é o ápice, porque eles vão estar com força total em peixes, né? Mas como realmente que eles vão influenciar na gente? É por energia? É porque é passado muita luz? Ou é porque o alinhamento é propício? Ou porque o mundo espiritual, né, consegue chegar mais perto? Então, o que realmente, assim, ó, fisicamente falando, que a gente consiga enxergar
que está acontecendo essa mudança e que vai acontecer. E o ápice é amanhã, né? Então amanhã todo mundo tem que se concentrar ali e ficar, né? E tu tem que nos dizer o horário exato também, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, porque é aquele momento que a gente vai receber todas as energias. Então, como que isso vai acontecer? Fisicamente falando, a astrologia considera que quando os astros eles se alinham não só fisicamente, mas fisicamente, energeticamente, eletromagneticamente e de forma também astral, né, astral, emocional, mental e espiritual. Então há todo esse alinhamento, não é só um alinhamento físico, porque do ponto de vista da astrologia esotérica, que eu também gosto de estudar muito, e que obviamente não é um estudo para ser abordado assim em atendimentos, mas é para estudar justamente essa inter-relação, né, do macro com o micro. Na astrologia esotérica, que é um dos legados, inclusive, da Sociedade Teosófica, de Helena Blavatsky, se fala que esse alinhamento é um alinhamento não só físico dos planetas, mas dos seres espirituais que habitam Netuno, Júpiter, e obviamente que custodiam aqui a evolução da humanidade e do planeta Terra. Então, há um alinhamento também de seres de dimensões distintas que a astrologia esotérica considera, e que, obviamente, esse é um assunto que não é todo mundo que vai considerar isso, né? E como assim tem seres espirituais em Netuno? Como assim tem seres em outras dimensões vivendo em Júpiter? Que loucura é essa, né? Mas isso é astrologia esotérica. Uhum. E sou, digamos assim, um dos que busca isso com uma ênfase um pouquinho mais forte. Mas, como eu falei, isso não é uma coisa para ser falada em atendimentos. É um estudo mais profundo, né? Então, não é só um alinhamento físico. Não, eu entendi. Mas vamos considerar que, segundo o maior mestre que tivemos aqui, né, com as palavras dele, o que ele disse? Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Não se detenham só aqui na Terra. Não achem que é só vocês que existem aqui, não. Tem seres no mundo inteiro. E não é porque a ciência não descobriu, né? Porque os drones, os robôs que andam nos planetas não viram. Bom, eles não viram porque não é físico, né? Ou são de matérias que não estão na tabela periódica. Então, é outra dimensão, seres, né, astrais. Então, isso também é importante da gente colocar, né? E vocês acreditam que a gente vai, a partir de agora, a gente vai ter uma maior comunicação, vai ter uma maior abertura, porque já sabemos vai ter uma abertura energética, física, né? Mas e para a gente ter uma maior relação com seres de outras dimensões? Será que a partir de agora isso pode acontecer, a partir desse alinhamento todo? O que vocês acreditam? Ju, como é que tu vê isso? Olha, para mim, isso já é uma realidade, né, Ana? Há no mínimo uns 4 anos eu já tenho mais entendimento sobre isso e já estou mais adentrada a esse mundo. Eu sei que tem muita gente que ainda, quem sabe, está recebendo essa informação agora, né, assistindo essa live, inclusive, mas isso já é uma realidade possível, isso já existe há muito tempo, só que, claro, que nem todas as pessoas já estavam com essas percepções mais aguçadas, né? Inclusive, um dos cursos que eu ministro, que é o curso de leitura de registros acásticos, faz trazer esse entendimento maior sobre a nossa conexão com a nossa própria essência, com com as nossas informações que estão contidas nesse akasha, né? Que algumas pessoas chamam de éter, algumas pessoas chamam de drive, né? Como se fosse um drive, uma nuvem aí com várias informações. E até para a gente também, então, aprender a ter essa percepção maior, né, que a gente acaba tendo também através de meditação, ou, né, pessoas que já, às vezes, consumiram ayahuasca, fizeram, né, o uso da medicina da ayahuasca, já tiveram algumas percepções também extrasensoriais, né, com esses mundos multidimensionais. Então, a gente já tem acesso, tem pessoas qualificadas para trazer essas informações para a gente, só que é muito de trabalho interno, é muito das pessoas quererem ter esse entendimento, essa informação, né? Isso é um livre-arbítrio de cada um, mas o planeta Terra está se moldando para essa nova construção, né? Esse novo mundo, essa nova era. Então, isso vai ficar cada vez mais fácil, mais acessível para as pessoas terem, né, esse conhecimento também. Ou esse resgate, né, de sabedoria, vamos dizer assim. Então, é possível, tá? E eu acho que quanto mais
essas transformações que os astros, inclusive, nos proporcionam, né, nesse movimento universal que a gente está fazendo, que é independente da gente querer ou não, né? Essa transição que está acontecendo no planeta Terra também está sofrendo, né, entre aspas, porque não é um sofrimento, na verdade é uma grande libertação, tanto para o planeta Terra quanto para a Mãe Gaia, quanto para as pessoas que estão habitando a Mãe Gaia, né? Então, eu acho que isso vai ser espontâneo de cada alma que vai permanecer encarnado aqui, né? Em ter esse acesso novamente para se reconstruir internamente e ir, então, em busca desse encontro ao amor verdadeiro, né, do Pai. Que interessante, que legal. É uma percepção, né, bem lógica, se a gente for colocar, porque tudo acontece de acordo com o processo, né? Então, nada vai acontecer assim, ó, a conjunção, né, agora, é amanhã, e no dia 13 a gente já vai ter, não. Né? A gente sabe que o tempo que acontece não é igual, né? O tempo espiritual, o tempo energético não tem nada a ver com o nosso relógio e calendários aqui do planeta. Então, isso que é importante, as pessoas terem essa paciência, porque a gente vai levar algumas gerações, né? E cada geração mais ou menos é calculada por 50 anos. Então, como é que vocês veem essa mudança, né, na questão das gerações, né? E o Maurício, com o atendimento dos teus, né, clientes, como é que tu enxerga isso, né? Não só na questão da astrologia, mas num todo, assim, né? O que tu acha realmente que vai acontecer com essa mudança toda? A Ju quer comentar alguma coisa antes? Eu ia pegar uma palhinha, eu ia pegar uma coisinha que a Ana falou, que não queria interromper, mas que o Maurício também tocou no assunto uma hora, né? Desses corpos que a gente tem, que a gente está tendo que, então, trabalhar todos esses corpos para nossa própria evolução, né? E como a Ana falou, a gente precisa de paciência, não é uma coisa mágica, assim, da noite para o dia e agora, né? Agora, então, tem esse portal vai transformar a minha vida. Agora, esse alinhamento vai mudar toda a nossa realidade. Não é assim que funciona, são etapas, né? A gente que faz atendimento, por exemplo, e inclusive a gente que faz atendimento faz os nossos próprios autoacessos e às vezes, né, os nossos atendimentos com outros profissionais, porque nós também estamos aqui encarnados, também nós temos nossas questões a serem tratadas, a serem vistas, né? Conforme a gente evolui, a gente ajuda os outros também a evoluir. Então eu percebo muito nítido isso, né? Que às vezes um fragmento de alma que a gente tem dessa vida, não é nem de outras, falando dessa vida, às vezes a gente precisa acessar várias vezes o mesmo fragmento para a gente conseguir mudar a nossa concepção de entendimento desse mundo, para daí a nossa realidade física vir a mudar. Então são processos, né? São etapas que a gente precisa ter paciência e muita fé, né? Que eu digo não é nem fé, é confiança, porque se a gente acredita que uma força maior que nos nutre existe, a gente não precisa nem ter fé, a gente tem que ter a confiança nele. Muito bom, ótimo. E tu, Maurício, queres complementar? Uhum. Então, por exemplo, né, nós tivemos... quando que Netuno entrou em Peixes? Ele entrou em Peixes em 2011. Então, de 2011 para cá, já há toda uma reverberação de Netuno no seu signo regente. Claro que também teve algumas reverberações negativas daquela época para cá, né? Aumento do desemprego no mundo, crises hídricas em alguns lugares do mundo. Então teve também essas questões negativas. Então o Netuno ele está em Peixes desde 2011 e justamente Júpiter ele entrou em Peixes no final do ano passado. Aí Júpiter entrou em Peixes, vai ficar todo esse ano e vai sair no final de 2022, início de 2023. Só que eles estão realmente alinhados durante esses 3 meses, março, abril e maio de 2022. Então, esses acontecimentos, essas reverberações dessa conjunção que está acontecendo, realmente vão levar aí décadas e mais de um século. Mas quais são, assim, as reverberações na prática, né? Uhum. Peixes e esses 2 astros, eles têm uma afinidade muito forte com essa ideia da espiritualidade, então dessa ideia de expansão de consciência, de buscar outros planos de realidade, que não somente essa coisa física aqui, sensorial, que nós estamos acostumados. De 2011 para cá, e com essa conjunção, reforça essa ideia de darmos valor àquelas questões que não são apenas materiais. Então a vida vai questionando muito, e querendo ou não, essa pandemia ela veio para questionar isso.
ela questionou a todos nós, né, até que ponto nós colocávamos importância demasiada ou não nas questões financeiras, nas questões materiais, nas questões até mesmo do nosso próprio corpo físico, né, até que ponto nós tínhamos uma extrema identificação com o corpo físico e até que ponto tínhamos medo da morte, porque a pandemia também questionou isso em todos nós. E na prática também o que dá para perceber é que essa conjunção ela está trazendo à tona também as energias originais de Peixes, que o avatar Jesus, né, que teria sido o avatar da Era de Peixes, isso vem tudo à tona de novo, dentro da Era de Aquário. Então, o que é a característica principal da Era de Peixes? É justamente essa questão do amor universal. Então, se nós não formos muito longe, né, o que está acontecendo no mundo? Né? A gente sabe que tem uma guerra lá que a mídia está cobrindo, ou também tem boa parte da imprensa que não está conseguindo ter acesso ao que está acontecendo. Mas essa guerra que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia está despertando também o amor universal das pessoas que estão ao redor daquela guerra, recebendo refugiados. Então a gente percebe que sim, tem circunstâncias que são muito desagradáveis, mas, dependendo das pessoas, as pessoas também vão despertar o seu melhor lado, vão despertar o amor universal, vão despertar a caridade, que é a energia de Peixes, vão despertar a generosidade. As energias que a Ju falou, né, fé, confiança, entrega, todas são energias muito conectadas com essa energia de Peixes. Então, na prática, eu percebo isso. Isso são algumas das questões que estão aí já, né, surgindo, se manifestando, vai se manifestar cada vez mais. E, claro, tem outras questões também que eu vou acrescentar aqui depois, da psicanálise, questões envolvendo a sociedade como um todo, que eu também posso trazer. Mas, também, de momento, acho que isso aqui também é o mais importante. Ótimo, sensacional. Tu estavas falando e eu estava ligando com as questões que eu gosto muito de fazer, que são a lei de causa e efeito, né? Ou na física chama de ação e reação, né? Que é tudo que acontece de um lado, ele vai acontecer novamente do lado oposto, né? E hoje, até na minha casa, a gente estava na própria mesa, né, com a minha família, e estávamos falando isso, né? De direita e esquerda, das dualidades, né? Que uma vez um faz para o outro, então o outro quer fazer e aí não acaba nunca. Então, quando tu comentaste essa questão da guerra, eu assisti um vídeo do Divaldo Franco, e ele contou, ele sempre dá relatos históricos, né? Ele é uma biblioteca histórica, aquele homem, né? Das leituras e tudo, né? Que ele relaciona o mundo espiritual com as situações físicas que nós vivemos. E ele contou que no dia que estourou essa guerra, há 70 anos, né? No mesmo local e na mesma data, né? Para a gente entrar na questão astrológica, os ucranianos tinham assassinado muitos judeus naquele momento, naquele dia, sabe? Então, assim, ó, entrou a lei daquele momento, que é uma lei universal, né? Que é uma lei, a reencarnação é uma lei universal e a lei de causa e efeito é uma lei universal, né? A física mostra isso. Quando tu bate com uma força, ela te devolve com a mesma força, né? Então, isso também é um acontecimento que a gente está vivenciando, né? Então, tudo aquilo que achamos que é ruim, como uma guerra, na verdade, é um retorno que está acontecendo de muitas coisas. Então, isso também se enquadra um pouco nessa reverberação que a gente está vivenciando, passamos nesses 166 anos, e agora estamos no momento de dar essa virada. Como é que vocês enxergam isso, né, nessa questão do bater, né, do oferecer e receber, né, para a gente não falar com palavras negativas? Isso tem a ver também com essa questão astrológica do momento? Quer comentar um pouquinho, Ju? Não, pode comentar. Em relação à guerra, eu percebo assim que o que a astrologia considera? A astrologia considera que os astros eles ativam o karma. Só isso. Então, por exemplo, o que é essa lei cósmica, essa lei da natureza, que é a lei do karma? É uma lei que rege a todo o universo. Então, conforme sejam as nossas intenções, pensamentos, sentimentos, palavras, atos, omissões,
volta e não, se não volta nessa encarnação, volta em outras. E realmente a gente não dá para entender essas leis da natureza com aquela mentalidade de castigo. Não é um castigo, é simplesmente responde a uma lei. Então, quando há uma conjunção de astros, essa lei ela é ativada de forma mais enfática. Então, essa guerra, sim, é muito provável que ela seja só uma reação a coisas que aconteceram há séculos atrás. E com a nossa própria vida pessoal acontece a mesma coisa. Nós temos aí karma de ciclo curto, karma de ciclo um pouquinho mais longo dentro da encarnação e certos karmas, né, positivos e negativos que a gente vai colher nas outras vidas. Assim é com os povos, assim é com a humanidade, assim é a história das nações. É a mesma coisa. Às vezes a gente esquece que as nações são seres vivos e os seres vivos, nações, são regidos também por mapas astrológicos e pelo esse movimento dos astros. Ótimo, sensacional. Acredito que estamos falando também, né, sobre a lei do retorno, né? Então, só para complementar, na verdade, o que o Maurício trouxe para a gente, a gente não pode pensar que, assim, muitas pessoas estão despertando agora, né? Só que existe muita história ainda sendo que a gente nem plantou nada, né? Então, assim, existe muita coisa lá atrás que foi feito, mas não querendo castigar ou julgar ou punir quem fez, porque também somos partes dessa construção, né? Em outras vidas nós já encarnamos como outros personagens, né? E muitos de nós fizemos papéis muito maus, né, aqui, para inclusive conseguir aprender sobre esse resgate do amor. Então, foi plantado muita coisa de acordo com a consciência que nós tínhamos naquela época, naquela existência, né, de acordo com o que estava liberado também para a gente aqui na Terra, né, com as frequências e as vibrações que a gente era capaz de alcançar, né, a consciência que a gente possuía. Então, assim, agora estamos tendo novas oportunidades, novos acessos, né? E a partir dali, então, temos que construir o nosso futuro de acordo com o que estamos fazendo no agora, né? No presente. Então, por isso que é importante também trazer essa limpeza com relação ao passado, tanto de nós, né? Nós como alma, dessa existência do que nós já fizemos, né? Coisas que os nossos antepassados dessa família que a gente encarnou agora fizeram, e nós, como alma, já fizemos em outras encarnações que ainda está contido nesses registros akáshicos, né? Então, assim, temos a capacidade de reconstruir tudo isso para podermos ter um futuro mais saudável, né? E é para isso que a humanidade, então, eu acredito que está se encaminhando. Ótimo. Então, na prática, o que a gente realmente deve fazer amanhã? A gente tem que rever todos os nossos conceitos, porque não existe assim, ó, no passado eles fizeram isso, né? No passado foi feito aquilo. Não, o eles somos nós, né? Aquele passado lá, quem estava lá naquele passado fazendo tudo, éramos nós. É por isso que estamos aqui novamente, né? Então, assim, amanhã, o que vocês indicam realmente que a gente... além da reforma íntima, né, da mudança completa de pensamentos e de ações, como que a gente deve realmente começar a agir, né, aproveitar essas energias todas que estão entrando, que são energias fortíssimas e todas para o lado do bem, né, para o lado da evolução, da transição planetária. O que vocês indicam na prática realmente que a gente deve mudar e que a gente deve pensar e que a gente tem que agir nesse momento? É a nossa reforma íntima. Né? A primeira coisa é pensar em nós como unidade, né? Para daí isso reverberar. Eu acho que assim, a gente precisa buscar nossa reforma íntima. É pensar em nós primeiro, né? Então, é trabalho de formiguinha. É começar a perceber que tem muitas coisas que a gente faz há muito tempo, que a gente aprendeu a fazer dessa maneira, mas que não suporta a sociedade que a gente quer ter no futuro, né? Então, como a Ana mesmo trouxe a informação com relação à política, né? A gente ainda está muito conectado ao que a gente aprendeu com relação à sociedade e fica duelando nesses teatrinhos construídos na sociedade, né? Então, assim, esquerda, direita, religião tal, né? E assim, e não é por aí, né? A gente precisa construir a união.
né? Para construir união, a gente tem que aprender primeiro a trabalhar o amor, a se amar, a se reconectar, a entender o que é isso, para daí sentir pelo próximo, né? Para daí reconectar-se ao respeito ao próximo e às ações, né? E a partir daí começar a reconstruir todas as cenas, né? Entendendo que a gente é essa pecinha que está aqui agora vivo para refazer as situações. Então, eu acho que trazer para nós a meditação é muito importante, né? Mas não no sentido da meditação a né? Sentadinho ali, com um monte de incenso e pedrinhas, né? A informação da meditação pelo lance de aprender a observar mais antes de reagir ao que está acontecendo, né? Aprender a ter maior controle emocional, né? Que a meditação também traz muito isso, porque trabalha muito com o foco para nós. Então, e a partir disso, a gente começar a rever as nossas próprias ações, porque é muito fácil, né, julgar o outro, as atitudes do outro e tudo que fizeram, e daí querer, às vezes, a partir da força ou da... como é que fala a palavra? Querer... no caso, o fulano fez isso, eu vou fazer isso também, para ele ver, né, como é bom. Que dá na mesma moeda. Isso, então não é assim que funciona. Às vezes a gente, né, que nem assim, se Jesus fosse dar com a mesma moeda tudo que fizeram com ele, ele não teria trazido tanta informação e ensinamentos com relação ao amor, né? Porque ele conseguia, então, ter essa percepção maior, ter o seu controle emocional. Claro que às vezes ele reagia com mais ação, até para as pessoas entenderem algumas coisas, né? Mas ele sempre trazia a informação a partir do amor, né? Ele sabia a consequência que ele estava construindo a partir disso. Ok. Maurício, queres complementar? Complementando isso que a Ju falou, né? Realmente, eu dei uma olhadinha aqui no horário da conjunção, ela vai acontecer de forma bem exata ali por volta do meio-dia amanhã. Então, assim, não tem um horário bem específico, né? Com um minuto bem específico. A ideia é que entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, 2 da tarde, aquelas 2, 3 horas ali é um momento bem, né, bem especial, porque tem esse alinhamento. E só complementando isso que a Ju falou, então, né? Realmente é um momento de se conectar com coisas que precisam estar mais claras dentro de nós, porque peixes, na astrologia, representa esses elementos inconscientes, ocultos, elementos que precisam vir à tona e precisam ser assimilados pelo nosso processo consciente. É um momento amanhã que a gente pode realmente finalizar tudo que precisa ser finalizado, ou pelo menos começar essa finalização, porque a gente sabe que o processo interno ele não acontece no final de semana, né? Ele acontece aí durante encadernações, né? Como eu sempre falo. Então são várias encadernações que a gente vai ter que aí participar para realmente despertar como ser divino. Mas é isso, acho que não tem muito o que complementar, acho que a Ju deixou bem claro aí, né? O que na prática a gente pode fazer. Dentro dessa energia de peixes, nós temos que evitar ao máximo essas energias de fuga, de abstração demasiada, porque isso pode se manifestar, né? A dispersão, a distração, a fuga, essa tendência evasiva, que são energias, vamos dizer assim, as sombras de peixes. Mas a luz de peixes é tudo isso que a gente já comentou aqui. É fé, é entrega, é confiança, é perceber coisas ocultas, é trazer à tona poderes ocultos, é trazer à tona elementos inconscientes. Então, acho que quando sempre me pedem assim, uma dica do que fazer, eu sempre falo, olha, busquem o coração de vocês, sejam vocês mesmos, né? Acho que o processo ele é muito individual. Claro que a gente pode, às vezes, usar, né, uma meditação específica, tal, mas acho que o processo ele é bem individual. E parece que a gente se torna, às vezes, redundante, né? Repetindo as mesmas coisas, porque já começamos um pouquinho antes dessa pandemia, já estávamos todos nessa transformação, nessa busca, né, do inconsciente, nessa elevação, né, nos véus caindo e as pessoas enxergando a realidade, não acreditando no que a mídia coloca, e sim, né, olha na sua volta, vê se é realmente isso. Então parece que, novamente, a gente fica aqui colocando as mesmas palavras, né, de uma forma diferente. Então, tudo que a gente vem aprendendo agora, né, nesse período todo, depois com pandemia, e agora, né, as pessoas todas abrindo seus olhos, parece que vai se salientar,
né? Ó, essa é a comprovação de tudo isso que todo mundo já vem trabalhando. Todo mundo não, né? Eu acho que nem 1/3 da humanidade está nesse patamar aí, mas muita gente, né? Hoje, a gente, com a internet, a gente consegue conversar sobre isso abertamente, o que não se conseguiria conversar há 166 anos, né? Então, isso é o fantástico dessa nova era, é a gente ter a abertura dessa consciência e da comunicação como um todo, né? Então, pelo menos é o que eu vejo, o grande patamar é a gente estar aberto a dialogar e a entender o próximo, e a palavra da moda, né, que é a empatia. Acho que a empatia é a palavra que a gente tem que deixar aqui como eu vejo, né, nesse momento. O que é empatia, né? Tu tem que te conhecer, mas tu tem que se colocar no lugar do próximo, entender o que ele passa, não julgá-lo com a régua que tu tem, né, do tamanho da tua régua. Também é um outro patamar, mas eu deixo essa palavra aí, a empatia, para mim, amanhã. Acho que vou me dar bem. Gente, temos aqui uma pergunta, ó. Vou colocar aqui para vocês, da Tina Tonigues. Adorando a live. Podem dar uma palhinha do que acontecerá, né? Vocês mais ou menos já colocaram, mais especificamente, peixes em cada casa. No meu caso, está na casa 7. Isso é para ti, Maurício. Grata. O que a Tina quis dizer com isso? Falar das 12 casas aqui ia levar muito tempo, mas especificamente, né, se essa conjunção, ela de fato, ela está pegando na casa 7, porque também depende dos graus, né? Essa conjunção, ela está acontecendo a 23 graus, quase 24 graus de peixes. Então, tem que ver também se esse grau, 23, 24, está na casa 7 de fato, ou se está na casa 6 ou na casa 8, que é a casa anterior ou a casa posterior. Mas se é a casa 7, é justamente um momento, né, dessa pessoa, seja ela, né, a Tina ou outras Tina pessoas. Seja se for ela ou outras pessoas que tenham essa conjunção batendo na casa 7, é um momento de expansão de consciência em relação ao amor próprio, à aceitação, a relação que a pessoa tem com parcerias, sócios, em relação à pessoa amada também, porque a casa 7 é a casa de Libra, é a casa das relações afetivas também. Mas, essencialmente, eu percebo isso. Amor próprio, a aceitação, a afetividade interior. Então, é um momento bem específico para a pessoa, no caso a Tina aqui e outras que tenham, né, peixes na casa 7. É um momento para isso. Maravilha. Ok. Tina, eu devo ter essa casa 7, não é possível? O que é, Gi? Explica aí para nós. O que tu tem na casa 7? Porque assim, eu não sei se é pelo movimento todo que está acontecendo, né? Porque como eu não entendo muito de astrologia, tá? Sou uma grande curiosa, né? Adoro acompanhar tudo, tô sempre olhando as energias do dia, enfim. Mas não entendo patavinas, né? Nunca estudei astrologia. Mas eu percebo, assim, pelos meus movimentos pessoais e por muitas pessoas que me acompanham, né? Que fazem os cursos comigo, fazem meus atendimentos, que as pessoas estão trabalhando fortemente essa informação com relação ao amor próprio, porque a partir do nosso descobrimento do amor próprio, que a gente consegue trabalhar, né, os limites, né, os nossos limites, a partir dos nossos limites a gente aprende o nosso valor, a se valorizar, e a partir disso que a gente vai transformando um pouco mais a nossa vida. E peixes, né, tem essa energia forte do amor, né? Eu conheci ele como sendo assim, até o Maurício me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi que como ele é, no caso, o último, né, do zodíaco, ele é o mais amoroso, ele seria o mais completo, assim, então por isso ele vibra muito amor incondicional. E eu acho que a gente está muito nessa época, né, de fortalecer o feminino, né? A energia feminina que todos temos, né? Tanto homem quanto mulher temos essa energia feminina, e a gente está resgatando essa energia feminina, mas para curar a energia feminina a partir desse amor incondicional. Então eu sinto que os movimentos estão bem grandes para todo mundo com relação a isso, de empatia, de amor próprio, né? De expansão a partir da sua autocura. Ótimo, muito bom. Adorei. Então, por isso que eu acho que a minha casa está 7 aí também. Não, se a gente for falar que ficar pedindo dicas pro Maurício, nós vamos ficar aqui, né? O dia todo. Todo mundo vai querer consultoria, né? Não, eu só sei. Já bota o contato do Maurício aí. Não,
Com certeza vai, o contato dele. O meu, a única coisa que eu sei, Maurício, é que eu sou de Áries, o meu ascendente é Touro e eu tenho a Lua em Escorpião. É a única coisa, mas o que que isso significa? Não tenho a menor ideia. Mas depois eu vou marcar com o Maurício uma consulta ali e ele vai conseguir me explicar bem. Gente, eu queria que vocês dessem dicas, tá? Dicas para que as pessoas, né? Nós estamos falando tudo aqui, é lindo, as palavras, né? Maravilhosas, as pessoas, essa live vai ficar gravada para sempre. Se alguém quiser fazer outras perguntas para eles também, maravilha. Mas eu queria que vocês dessem algumas dicas de livros, de sites, de filmes, de documentários, de blogs, né? Aquilo que vocês acreditam que é interessante das pessoas começarem essa busca, né? É claro que sentimentos e amor ao próximo e aquilo que a gente deve fazer, isso está no íntimo de cada um. Mas o que a gente pode buscar, né? Por exemplo, assim, eu não vejo filme de drama, né? Eu acho que isso não tem o menor sentido, porque não existem vítimas no planeta Terra. Então, drama, sabe? Não combina muito. Então, assim, ó, assistir coisas alegres, ver coisas bacanas, prazerosas, né? O que vocês indicariam, então, já que nós estamos falando nesse assunto, né? Para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais, né? E buscar essa sua melhoria. Quem vai de vocês aí? O que vocês acham? Então, eu tenho alguns livros para indicar. Então vai, Ju. Eu quero saber se vocês preferem os livros mais pro lado espiritual ou mais pelo lado do mindset, assim, né? Dessa construção mental. O que tu acha? O que o teu coração está dizendo assim, que é importante? Tá, é porque assim, eu acho que tudo é importante, né? Nos reconstruirmos como pessoa é importante, né? E é necessário, inclusive. Eu acho que falta ainda muita informação valiosa, assim, de construção de pessoas no mercado, né? Acho que isso está melhorando, está cada vez mais melhorando, até pela própria evolução e aumento de consciência das pessoas, né, que estão despertando, né? Então isso está começando a surgir. Então, como o meu trabalho eu estudo há, sei lá, 12 anos sobre, né, essas coisas todas. E há uns 4, 5 que eu me foquei em trabalhar para ajudar os outros também a chegar nessas informações e nessa maneira que eu, né, consigo viver hoje. Então, ali no meu Instagram tem bastante coisa gratuita, né? O próprio canal do Pava também, que o Maurício faz parte, tem bastante informação. Mas eu tenho alguns livros que foram os livros que fizeram parte da minha construção, que eu gosto sempre de indicar, tá? Então, assim, o primeiro livro que eu li foi A Profecia Celestina, que, assim, naquela época eu lembro que eu não gostava nem de ler livros, e quando eu encontrei esse livro, que caiu, assim, na minha mão, caiu no meu colo, assim, me chamou a atenção, e eu ouvi dizer que era bom, e eu comecei a ler, eu devorei o livro, tá? E ali ele já me trouxe muita informação valiosa para mim, tá? Então, assim, Profecia Celestina, Cartas de Cristo, que eu acho que todo mundo deveria ler. Tá? Até quando eu lembro que quando a minha tia me indicou o livro, ela me deu de presente de aniversário, se eu não me engano, de 30 anos, e ela falou para mim ler, e eu fiquei assim, duvido que as informações vieram mesmo de Jesus Cristo, né? Alguém ali, sei lá. Então, eu comecei ali na primeira página, eu chorei, aquilo me tocou profundamente e eu entendi que realmente era Jesus falando. Porque era algo, assim, fora do normal, tá? Sim, já li. Violetas na Janela me ajudou bastante quando meu pai faleceu, que eu não conseguia aceitar e não conseguia entender esse lado espiritual, né? Para mim era como se eu tivesse perdido ele para todo sempre e que, né, eu nunca mais ia ver ele. Então, Violetas na Janela me ajudou bastante para ter esse entendimento, né, maior com relação ao espiritual, ao mundo espiritual à nossa volta. Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto. Ela é um livro também que eu acho bem importante para a gente trabalhar esse lance do apego, né, do entender as relações com os outros, né, essa sofrência que a gente acaba criando para nós. Deixa eu ver qual mais. Mãos de Luz, que daí já é um livro mais, né, para quem tem mais busca mais conhecimento assim energético, espiritual, quem já fez curso de Reiki, né, quem trabalha mais com essa parte assim espiritual energética, é um livro muito legal também, tá? Então, esses são alguns livros espirituais. E livros mais de mindset, deixa eu pensar.
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro bom. Que todo mundo deveria ler. Porque eu lembro que quando me falaram desse livro, inclusive, me soou como se fosse assim, nossa, eu vou aprender a influenciar o outro do jeito que eu quiser, né? Mas não, na verdade, até inclusive ele tira essa crença assim, no início do livro já. E ele te ensina a se comunicar de uma forma mais gostosa com o próximo, né? Porque geralmente a gente tem a tendência de querer se fechar para a informação do outro, a gente está sempre se defendendo do outro, né? Então, ele faz com que tu aprenda a se comunicar para que realmente as pessoas se abram para receber o que tu tem para se comunicar, né? Porque a vida é comunicação, a gente precisa aprender a se comunicar, precisa trabalhar essa empatia, né? Então, a gente precisa, às vezes, aprender até a chegar para a comunicação conseguir acontecer, né? Então, a gente tem muita essa dificuldade em comunicação aqui, então a gente tem que trabalhar isso. O Poder do Hábito, O Poder da Ação, são livros que me ajudaram bastante também, né? Porque não adianta também ficar só buscando informação e se melhorando no astral e pipipi papapá e não executar aqui, né? Que ninguém vive só dia 1. A gente está na matéria, então a gente tem que aprender a colocar em prática, fazer as nossas ações. Muito bom. E a maioria desses livros, Ju, talvez o Violetas na Janela, não posso dizer que não, e nem o da Gasparetto, mas isso, todos Gasparetto tem em PDF na internet. Então, assim, tenho muitos amigos editores, jornalistas que trabalham, que escrevem livros, né, e que não defendem isso. Eu defendo, porque o importante é ler. O importante é ler e ter acesso à leitura e à comunicação. E se a internet permite isso, aproveita. Então, a maioria dos que tu falaste, eu já li todos eles, tem em PDF na internet. Muito bom. Então, e tem audiobook também. Tem alguns que tem audiobook, inclusive eu li alguns em audiobook, porque li, né? Eu ouvi, porque às vezes eu não consigo tempo assim para parar e ficar lendo o livro, só que eu gosto muito de buscar informação. Então, às vezes eu estou fazendo uma tarefa, alguma coisa, e eu coloco ouvir então audiobook ou um vídeo, alguma coisa interessante no YouTube e começo a aprender. E isso é muito bom também, porque a gente vai aprendendo a não ficar se alimentando só de informação desnecessária ou que mantém a gente numa vibração densa, né? Numa vibração de medo, numa vibração de escassez, né? Então, a gente se alimentar de informação positiva que vai levar a gente a um outro lugar melhor do que o que a gente já está. Maravilha. Eu vou ainda sugerir para vocês um outro que tem audiobook, tem na internet, você pode comprar, é o Livro de Ouro de Saint-Germain. Vale muito a pena, é maravilhoso. Eu li esse livro há uns 8, 9 anos atrás, abriu muito a minha mente, né? Foi o primeiro ser ascensionado que eu ouvi falar que existiam os seres ascensionados da Fraternidade Branca, foi através desse livro e com Saint-Germain. E é sensacional, assim, acho que tem tudo a ver com o fechamento que a gente está falando e a entrada desse novo ciclo também. Muito bom. Maurício, estamos com você, temos mais perguntas. Queres passar alguma dica, Maurício? Alguma informação? Eu dei uma olhadinha aqui na minha lista de livros que eu já li. Eu sou tão cri-cri, tão organizado nessa parte que até desde a minha adolescência eu tenho tudo anotado aqui. E aí eu separei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que são 8, assim, que eu recomendo. O primeiro deles, que é o Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, que é uma obra do hinduísmo, tem mais ou menos uns 5.000 anos, pelo menos. Como é que escreve, Maurício? Que eu vou escrever aqui. Coloquei, para facilitar, eu coloquei no chat ali, dá uma olhadinha. Ah, beleza, não, perfeito. Enquanto eu tinha tempo aqui, eu fui digitando. Tá. Então, o Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, que é uma obra atribuída a um mestre oriental, Vyasa, tem mais ou menos aí uns 5.000 anos, pelo menos, que trata dessa nossa guerra interior. Então, é uma obra alegórica, não é muito comprida, acho que ajuda muito nesse processo de entender essa complexa guerra interior. O segundo, o Tao Te Ching, que é um livro de Lao Tse, também, né, que é uma obra aí de cerca de 2.600 anos atrás, fala sobre o mistério dos mistérios, que aqui no Ocidente a gente chama de Deus, o taoísta chama de Tao, então é uma obra que eu recomendo. Ocultismo Prático, que é da Helena Blavatsky, que é, na minha opinião, assim, uma das primeiras obras que, se a gente quer ter contato com Helena Blavatsky, que tem uma obra muito complexa, muitas vezes, uma das melhores formas de entrar em contato com a obra dela é com o Ocultismo Prático. É um livro que não é tão complexo,
Ele é bem simples e muito prático, como o próprio termo, né, do título já diz. A Arte de Viver, que é de um filósofo estoico chamado Epíteto, também ali ele deixa bem claro, né, como que a gente tem que levar uma vida bem prática e sem muito essa, como vocês mesmas falaram, né, da sofrência, desses processos psicológicos, às vezes, que nos dominam, né, então, a Arte de Viver, de Epíteto, também é muito bom. Aos Pés do Mestre, que é atribuída a Krishnamurti, que foi um dos que recebeu o legado também de Helena Blavatsky. Aos Pés do Mestre fala muito desse contato com os mestres ascensionados também, é bem interessante. O Kybalion, ou Kybalion, né, que é uma obra também que não se sabe quando que nasceu, porque ela é milenar, se fala em 4, 5, 6 mil anos atrás, faz parte do Egito. Guerra da Arte, que é uma obra mais contemporânea, popular, que é de um autor chamado Steven Pressfield. Uhum. Tem Arte da Guerra, que é um outro livro. Esse aqui eu achei que era esse até. A Guerra da Arte. Não, é outro livro. É um outro livro. Outro livro. Esse eu nunca ouvi falar. Vou pesquisar. Esse é muito bom. Guerra da Arte, que é de um autor contemporâneo, Steven Pressfield. E o último, que é um livro assim de uma linguagem mais religiosa, é de um monge cristão, ali por volta do século XII, XIII, chamado Imitação de Cristo. Como eu falei, é uma linguagem bem religiosa, né? É um padre, enfim, uma pessoa que estava dentro da igreja, né? Uma linguagem bem religiosa, mas quem consegue ter uma leitura filosófica e espiritual da obra é uma obra excelente, muito boa mesmo. Que lindo, maravilha. Esse último eu não conhecia, não sabia, nunca tinha ouvido falar. Bacana, fantástico. Gente, temos perguntas aqui. Olha só. Da Aline Belegante. Alguma semelhança é mera coincidência no nome. Sinto que o processo nesses 2 anos foi mais acelerado para mim. Sou de peixes, tá, mas não é essa. Ela perguntou isso aqui. E quem tem o sol em peixes pode sentir um pouco mais essa conjunção? Sim, principalmente quem nasceu ali nos últimos graus de peixes, porque essa conjunção está acontecendo a 23, 24 graus. Então, quem nasceu do grau 19 para frente, sim, ou seja, quem nasceu... Então, peixes começa ali por volta de 20 de fevereiro, né? Quem nasceu entre 20 de fevereiro e 20 de março, sol em peixes. Então, quem nasce entre os dias 10 de março e 20 de março, essa conjunção ela é mais forte, bem mais forte. Então, a Aline já está respondido. E ela tem uma outra pergunta aqui, acredito que os dois aqui possam responder. Como agir quando a empatia aumenta e o despertar acontece? Como vocês tratam as pessoas que ainda não despertaram? Este é um grande desafio a todos, né? É como se tu estivesse falando com uma criança, né? Eu sinto, às vezes, como se estivesse falando com uma criança. Como explicar se a criança não vai entender? E como é que vocês agem com isso? Como é que é? Olha, eu acho que a primeira coisa é ter paciência, né? Lembrar que cada um tem seu livre-arbítrio, tem seu tempo. Não dá para forçar as coisas, né? Até como o Maurício trouxe antes no início da live, cada um tem os seus processos e para cada um é diferente. Então, pode ser que a forma que ela recebeu a informação também para despertar, né, para começar a ver esse novo mundo, foi de uma forma, e para ele não é, o campo dele não está preparado para que seja dessa maneira, né? Então, assim, tem gente que às vezes assim, a gente tem muitas ferramentas, tá? Então, assim, várias terapias, várias formas de explicar, né? Tanto que em cada lugar do mundo, às vezes é a mesma informação com nomes diferentes. Então, eu tenho um campo todo ali, meu caixa está com uma informação específica, né? O Maurício tem outra, a Ana tem outra, de acordo com vivências que a gente tem também. Então, às vezes a gente está recordando alguma coisa. Então, para mim, às vezes tu vai falar A e eu não tenho esse entendimento de A, mas quando tu falar B, vai me dar um O, isso eu tenho curiosidade. E eu vou, quem sabe, então, por esse outro caminho. Então, assim, não adianta atacar as pessoas, nem querer enfiar a goela abaixo para ninguém, né? Que nem assim... Eu sempre trago esse exemplo de, tipo assim, tu saiu, às vezes, foi de férias para uma casa com 15 pessoas, né? Tem pessoas que acordam 5, 6 da manhã, tem a sua rotina.
tem pessoas que gostam de acordar, sei lá, 9, 10, e tem gente, às vezes, que não dormiu bem, tá acordando mais tarde. Tu não vai lá às 5, quem acordou às 5 da manhã não vai chegar lá, bater que nem um louco na porta de todo mundo, fazer todo mundo acordar, porque tem que acordar esse horário, porque eu acordei esse horário. Não. Entendeu? Então, assim, o que as pessoas que acordaram antes vão fazer? Vai fazer sua rotina, vai lá, faz o café, prepara, deixa meio que pronto, né? Quem acordar, às vezes, vai querer tomar café, tem gente que vai ficar em jejum, vai só almoçar, e tá tudo bem, né? Então, a gente ter essa empatia, justamente, pelo próximo, em aceitar os processos e o tempo de cada um. Claro que leva a informação que tu recebeu, entendendo que a tua verdade pode ser diferente da do outro, né? Então, às vezes, a pessoa vai aceitar numa boa, ou ela vai falar que não acredita, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. A partir desse ponto, já foi uma sementinha que foi plantada. E em algum momento, no tempo certo, essa pessoa vai receber a informação de acordo com o campo dela. Ótimo, ok. Maurício, queres complementar? Concordo com a Ju, é isso aí mesmo, e acho que só para complementar, né? Quando a gente compreende, de fato, que nós mesmos já tivemos, né, nessa atual vida e em outras vidas, nós já tivemos também outras percepções, cometemos erros, não tínhamos consciência de tudo. Então, quando a gente compreende a nós mesmos, a gente vai ter uma facilidade um pouco maior de entender e compreender quem está no seu caminho, na sua etapa, na sua dificuldade, no seu desafio interno. Né? Eu gosto muito de estudar essa parte, por mais que eu não seja da parte da psicologia, gosto muito de estudar Jung e os discípulos de Jung. E Jung tem uma frase muito bacana, que ele fala que todo ser humano tem uma complexa guerra interior. E nós temos que entender isso. Só que a gente só vai entender se a gente tiver um pouquinho de consciência da nossa complexa guerra interior também. Então, acho que parte também dessa ideia. Ótimo. E agora me veio, Maurício, falando isso, que a gente conseguindo acessar a nossa própria paz, inclusive, é mais fácil levar a paz para o outro. Isso aí. Sim, tu não tem como entender alguém se tu não te entende, né? Mesma coisa, como é que tu vai amar alguém se tu não te ama? Então, primeiro, começa contigo, né? Eu fiz um curso de comissária de bordo e a primeira lição que eu aprendi é assim: quando o avião despressurizar e cair as máscaras de oxigênio, primeiro coloca o oxigênio, a máscara em ti, depois tu vai nos passageiros e ajuda, né? Como é que tu vai ajudar alguém se tu não te ajuda? Primeiro tu tem que te ajudar, te fortalece, depois tu ajuda o outro, né? Então isso serve para tudo na vida, né? Cada um com uma palavra diferente, mas serve para tudo. Pessoal, já estamos no final da nossa live aqui, do nosso bate-papo, né? No começo deu ali um interpério, a Ju não conseguiu ali se apresentar direito, mas a Ju já é conhecida aqui do canal, todo mundo sabe. E se vocês quiserem ter mais informações do Maurício e da Ju, vou colocar aqui, ó, Ju Fronza, que é o canal dela, da Ju Fronza. Né, Ju, fala um pouquinho do teu canal ali, como é, as informações que tu dá, os trabalhos que tu faz, né, de atendimento. Sim, então eu desenvolvi uma metodologia minha, né, eu trabalho também com uma mesa que eu acabei canalizando, demorei 1 ano e meio para trazer a público, então eu consigo fazer um tratamento bem completo com as pessoas, trazer bastante informação, inclusive a Ana já teve a oportunidade, né, de fazer algumas coisas comigo, eu faço muito leitura de registros acásticos também, mas eu trabalho um pouco com cada terapia, então acho que quando a gente faz muitos cursos, a gente acaba adaptando e criando uma metodologia nossa para poder ajudar as outras pessoas também, né? Até de acordo com as nossas próprias experiências. E até aproveitando, né, o espaço, dia 7 e 8 de abril, de maio, 7 e 8 de maio, 7 e 8 de maio, lá em Porto Alegre eu vou estar ministrando um curso na Zona Sul, né, o curso de leitura de registros acásticos, para quem quer aprender, então, a se comunicar mais com essa intuição, né, acessar as suas próprias informações. Quem quiser trabalhar com isso, né, vai ser uma formação, então tu pode utilizar para ajudar as outras pessoas também, ser remunerado por isso. Em Curitiba vai ser dia 21 e 22 de maio, então esse mês de maio eu vou estar colocando mais minha energia nesse campo aí do Akasha. Então, se alguém sentir e conhecer alguém que está buscando informações com relação a isso, tô lá no meu Instagram, né? Eu trabalho muito no meu Instagram, tem muito conteúdo lá, todo dia eu publico alguma coisa, eu trago informações nos stories também. O YouTube ainda que eu tô, né, meio que remando, mas uma hora eu vou conseguir colocar em atividade no YouTube também.
Mas eu tô focada bem no Instagram, então é isso, né? A gente vai, aos pouquinhos, a gente vai se construindo e levando mais informações também, né? A gente vai se ajudando e vai ajudando os outros também, tá tudo certo. Beleza. Quem quiser falar com a Ju, então procura no Instagram dela, Ju Fronza, com 2 Zs, e a página dela que somosfrozen.com.br. Somos Frozen. É o meu site, Ana. Ali, ó, tem um link. No caso, quando a pessoa clicar, né, entrar nesse site, tem vários links ali. Então, eles estão bem direcionados. Tem indicações de filmes, de documentários, de livros. Tem um grupo de WhatsApp que a gente troca bastante informações, né, semanal. Enfim, ali tem o meu contato de Instagram, quem quiser marcar atendimento. Tem os links também. Tem uma jornada da transformação que eu desenvolvi, que são várias meditações, que a partir das meditações, então, eu trabalho várias questões, né, nas áreas das pessoas, então, pessoal. Então, é bem legal, tá? Beleza. Gratidão pelo Colocaste o Presságio, o filme Presságio que eu te falei para assistir? Colocaste ali? Então, eu assisti o filme e eu não sei se eu incluí, eu acho que não, mas é uma boa, vou até anotar aqui para não esquecer. Vou incluir Anota lá, aí, vale a pena assistir o Presságio. Acredito que teremos, né, essa nossa transição planetária e uma delas vai ser uma modificação física na geografia do planeta. E quando isso acontecer, né, muitos irão desencarnar e com certeza teremos essa comunicação do mundo espiritual, o mundo, né, fora da Terra, ou seja, tudo que está fora da Terra é extraterrestre, então teremos também, e como que eles vão começar através das crianças. Então o filme mostra bem isso, é bem sensacional, né? Bem bonito, de uma forma bem bonita. E Maurício, você está aqui, o pessoal, as informações do Maurício, quem quiser saber, ter consulta com ele, entra lá, né, Maurício, no teu site, fala um pouquinho, como é que é o teu trabalho para os clientes. Eu tenho, dentro dos atendimentos, eu trabalho ou somente com conversa, ou também com uma conversa junto com uma entrega de um PDF. Então, eu trabalho essencialmente com 3 análises, o mapa astral completo, o mapa numerológico completo, e dentro da astrologia, a revolução solar, que é a análise de um aniversário até o outro, com as tendências ali mensais, com as tendências do ano, então tenho essa análise anual. Também faço outras análises, como nome de empresas, a sinastria, que é o conjunto, né, de dois mapas astrais, pai, mãe, filho e pai, casais, enfim, sócios, faço essa análise da sinastria. E também tenho, além dos atendimentos, né, online, a maior parte dos atendimentos é online. Além disso, também tenho 2 cursos que eu já gravei, cursos online, um curso de numerologia bem completo. Esse curso ele está num outro site, que é o site Cursos Evolutivos. Esse é o nome do site. O de numerologia está lá. E o de astrologia também está lá. O de astrologia está nesse site e está no meu site também. Só que o de astrologia eu considero ele de nível mais básico e intermediário. Eu não considero ele totalmente completo. O de numerologia, sim. O de numerologia eu considero bem completo. Que excelente, maravilha. E tu estás também no Instagram, né? Maurício Bacar, astrólogo, isso? Isso, Maurício Bacar, _ astrólogo. Astrólogo. No YouTube também eu faço vídeos a cada 2, 3 meses, não consigo manter aí um ritmo, né? Eu apareço mais realmente no canal do Pava. Do Pava, fantástico, maravilhoso. Os depoimentos do Maurício são sempre sensacionais. Sempre que eu posso dar uma olhadinha lá e pego alguma informação. Embora não entenda nada de astrologia e numerologia, mas é sempre bom, né? As dicas são fantásticas. Bem, pessoal, vamos ter que encerrar nossa live, né? Tivemos um tempo bem bom aí também, né? Dei uma corridinha ali, porque eu sei que os 2 hoje era o único horário que eles conseguiam conversar aqui comigo, e os 2 depois vão ter atendimentos e dão aula. Então foi assim um horário atípico de se fazer as lives aqui, né, no Prazeres na Quarentena, mas foi muito válido porque a gente não podia perder hoje esse dia e esse tipo de informação. Então, bem como eu comentei assim com o pessoal, se a gente tiver um espectador ou 5.000, não importa. O importante é que a gente consiga passar as informações, e essa live vai ficar gravada no meu canal eternamente. Então, vocês vão poder ouvir, acessar outros dias, né? E eu agradeço muito vocês 2, né? Do fundo do meu coração, gratidão por estarmos aqui. E eu aprendi muito com vocês, como sempre. Maravilhoso. E desejo tudo de fantástico para vocês. Que amanhã tenhamos um dia 12 de abril
muito iluminado, com as energias muito positivas, que estejamos os nossos campos todos abertos para a gente conseguir receber isso. E gratidão, gente, gratidão mesmo a vocês dois. Muito obrigada. Gratidão também. Gratidão pelas trocas. Ok, maravilha. Um super beijo, então. Ótima tarde para vocês, ótima noite, ótimo dia para quem for assistir depois. Fiquem com Deus. Semana. Ótima semana e ótima conjunção dos astros para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.